Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente estar avançando aí em baterias de questões sobre o crime de estelionato, que é um crime bem importante e você vai notar aí que é um crime bem cobrado em prova. Então vamos ver, esgotar as cobranças aí de estelionato, ver como é que as bancas trazem cada elemento. Então vamos lá. Questãozinha, né? Já repetindo a do bloco anterior, que é a questão da consumação. Então olha aí uma pergunta. O estelionato é crime formal. Já não é, a gente já sabe que é material. Se consuma independentemente da efetiva obtenção da vantagem ilícita? Não. Tem que ter, para consumar o estelionato, a obtenção da vantagem ilícita, então ele fica na mera tentativa. Bastando a sua consumação emprego do artifício, do ardil ou do meio fraudulento? Não. Nós vimos que o estelionato é material e tem que ter o efetivo prejuízo. Então tá lá, ó, magistratura do trabalho, estelionato é um crime material. Mais uma. Vamos ver, vamos percorrer. Estamos vendo aqui, juízo do trabalho. Vamos ver outro. O estelionato é crime formal, não é? Consumando no momento em que obtém a vantagem ilícita? Sim, é no momento em que obtém a vantagem ilícita e prejuízo à lei. Mas aqui teria que então corrigir. Não é formal. Por isso aqui ele é material. Também magistratura, ó. Vamos ver. O estelionato é delito material, ou seja, aquele cujo tipo descreve o comportamento, olha lá o crime material, e menciona o resultado. E exige a produção desse resultado para o crime se consumar. Deste modo, para que haja o crime de estelionato, é necessário que o sujeito obtenha vantagem ilícita em prejuízo da vítima. Há necessidade da afirmação do binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio para a consumação. Então tem essa necessidade dessa afirmação e do binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio para a consumação. Beleza? Ok? Podemos avançar? Vamos lá. O emprego de fraude, que pode se dar por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, importa para caracterizar o crime de estelionato? Sim, é uma elementar. Tem que ter, ó lá, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É com isso que ele vai induzir, é a forma que ele vai induzir ou manter a pessoa em erro, com base em fraude. Então, sim, são elementares, são necessárias para caracterizar estelionato. A vítima, ó a vítima, hein? Agir com má fé importa para caracterizar o crime de estelionato? Não, quem tem que estar de má fé é quem? É o autor do crime. Olha um julgado aqui interessante, trazido aqui, ó. Inteligência jurídica, tá lá. Nossa doutrina da internet que a gente sempre traz aí para estar prestigiando. Olha lá. Fraude bilateral, ou seja, os dois estão querendo usar fraude, os dois são malandros. Fraude bilateral não impede a caracterização do estelionato. Então, olha lá, o tipo penal, né, o estelionato, não exige em nenhum momento que ele traz lá, nas elementares, a boa-fé da vítima. Razão pela qual o Supremo tem entendido caracterizado o estelionato mesmo na hipótese de torpeza bilateral. Ou seja, quando também a vítima está de má-fé. É um estelionatário com relação ao outro. Só que o outro, quem for o estelionatário mais esperto, ele vai cometer o crime. Tá lá. Então, ou seja, quando também a vítima está de má-fé na realização do negócio. Presentes as elementares do tipo, o estelionato estará caracterizado mesmo que a vítima estivesse de má-fé no negócio.
há estelionato mesmo quando a fraude é praticada no jogo de azar. Então tá lá, até em jogo de azar pode configurar, né, um ilícito ali, uma contravenção. Ainda ali, quem está enganando os demais pode configurar estelionato. Quando se retira do jogador por fraude, a possibilidade de ganhar. Então tá lá, até mesmo em jogo de azar pode ter estelionato. Né, segundo o STF. O que faz descaracterizar o ilícito é a fraude destinada a frustrar pagamento de negócio não tutelado pela lei. Como, por exemplo, cheque falso entregue em razão de prostituição. Aí, nesse caso, se for para frustrar o pagamento de negócio, nós estamos lá adiante, a princípio. Né? Aí a atividade, ó, cheque falso entregue em razão de prostituição ou de jogo de azar. Aí, nesse caso, tem doutrina que fala que elide, que não está de acordo aí com o Supremo. Né? É o que entende Mirabete e como tem julgado lá em São Paulo. É imprescindível, é essencial que o meio fraudulento empregado pelo agente seja idôneo. Tem que ter a malandragem, tem que ser boa. Olha lá, o meio fraudulento tem que ser idôneo, tem que ser uma fraude bem feita, capaz realmente de levar o sujeito a erro. Então é imprescindível, é essencial que o meio fraudulento que foi empregado, né, pelo agente seja idôneo, apto a enganar a vítima. Do contrário, estaríamos diante de um crime impossível. A fraude grosseira, entendida como meio inidôneo, então tá lá, ó, tem um elemento aqui de fraude grosseira. Fraudezinha grosseira não é capaz de enganar o homem médio, entendida como meio inidôneo, mas, nesse caso, né, crime impossível. Só que, olha lá, né, tem a súmula do STJ no seguinte sentido, que nós já vimos. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato, da competência estadual. Mas aqui é o seguinte, ó, não é bem aqui essa conclusão final que ele fala. Porque como é que funciona? O que é esse entendimento aqui? Se a falsificação for grosseira, olha só, falsificação grosseira. O que nós vimos da falsificação grosseira de moeda? Não é o crime de moeda falsa. Então não é Justiça Federal. Porque não é o crime de moeda falsa. Você usa falsificação grosseira, você quer enganar alguém. É botar dinheiro, por exemplo, num bolo lá, dinheiro de papel, você bota dinheiro de revista, quer enganar aquele que você está dando dinheiro. Agora, se a falsificação for muito grosseira, a ponto de não enganar um homem médio, você dá uma nota de plástico, 10 reais aqui de plástico. Isso aí é fato atípico. Tá vendo? Então nem vai configurar o estelionato se for muito grosseira. Porque se ela tiver a malandragem sua, o sujeito pode passar desapercebido ali na contagem, estelionato. Mas não é moeda falsa, mas é estelionato. Agora, se for muito grosseira, nem capaz de enganar qualquer um pega aquilo ali, uma nota, por exemplo, de 1.000 reais. Você vai pagar, comprar uma fazenda, não, te dou aqui, ó. Tudo pagamento de nota de 10 mil reais. Não existe. Então aí vai ser uma falsificação grosseira, fato atípico. Beleza? É isso que está dizendo. Então, a parte final que ele conclui aqui, a gente discorda um pouquinho aí, porque tá aí na linha, sim, né, do STJ, e a súmula 73, ela não trata aí da impossibilidade de crime impossível. São duas coisas distintas aí. Beleza? Mais importante que a doutrina trouxe aí. Vamos mais. A provocação, quando ele está induzindo o surgimento do erro, então a provocação ou manutenção em erro importa para caracterizar o crime de estelionato. Então a provocação ou manutenção em erro importa para caracterizar o estelionato. Sim, porque tem que ter isso. Se não levou o sujeito a erro, não tem o que você está praticando, não tem nem condições de levar ninguém a erro, fato atípico. Olha lá. Tem que induzir ou manter alguém em erro. Então tá lá, é sim elementar. Então questão aí para a magistratura trabalhista, cobrando aí literalidade. Então tem que induzir ou manter alguém em erro. Mais uma. A locupletação, né? A locupletação, vantagem, então sinônimo de vantagem, locupletação. A vantagem ilícita
Importa para caracterizar o crime de estelionato? Sim, é elementar. Ele fala, ó, tem que ser vantagem ilícita, porque se for vantagem lícita, nós vamos estar diante de um outro crime. Pode ser, por exemplo, lá um exercício arbitrário das próprias razões. Então, a vantagem aqui sim tem que ser ilícita. Você não tem nenhuma, o sujeito não tem nenhuma obrigação de te passar aquele valor, não está te devendo nada. Por quê? Porque se a obrigação, a vantagem for lícita que você quer, pode configurar outra modalidade delitiva. Beleza? Vamos avançando. A lesão patrimonial de outrem importa para caracterizar o estelionato? Sim, porque tem que, olha lá, tem que ter prejuízo alheio. Então tem que ter aí como elementar do estelionato a lesão patrimonial, porque tem que ter prejuízo alheio. Ok? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, caracteriza o crime de estelionato. Aí sim, olha lá, né, as elementares que cobrou lá para a magistratura uma por uma, olha lá, vai desde TRT, juiz do trabalho, juntou tudo, olha aqui, ó, e a banca vem com o Suplan, cobra aí para agente de controle interno da SURG, tá lá, letra da lei, tanto para a magistratura quanto para esse cargo aí, ok? Então, por isso que é importante ver as questões. Uma questãozinha exemplo. Vitorina, ex-funcionária da empresa de fornecimento de energia elétrica. Então, ex-funcionária da empresa aí de energia elétrica, vestindo o uniforme antigo, vamos lá, uniforme, foi até a casa de Pauliana, dizendo que estava ali para receber os valores da conta mensal de fornecimento de energia elétrica. Olha a malandragem. Acreditando em Vitorina, Pauliana pagou os valores a esta, que utilizou o dinheiro para comprar alguns vestidos. Entretanto, como sempre, as contas dessa empresa eram e deveriam ser pagas na rede bancária. Logo, Vitorina praticou o crime de estelionato? Sim. Ela usou uma malandragem? Usou. Né? Incidiu em erro? Sim. Vantagem indevida? Sim. Deu prejuízo? Sim. Estamos lá diante do estelionato. Né? Modalidade aí do estelionato. Ok? Continua aqui, ó. O estelionato, olha na doutrina aqui, ó, site Jus Brasil. O estelionato é uma figura delituosa que, através de meios fraudulentos, ilícitos, procura o sujeito se auto-beneficiar em detrimento de outrem, ou seja, induzir ou manter alguém em erro para se beneficiar. É uma prática de muito baixo valor moral. Tá lá. Aquisição de sinal de televisão a cabo, sem o respectivo pagamento à operadora, tipifica o crime de estelionato? Ué, você está adquirindo sinal de televisão a cabo sem o respectivo pagamento, você não está pagando, está incidindo alguém em erro. Né? Pode aqui configurar, mas nós vimos que tem, dependendo aqui de como, que aqui ele fala da palavra aquisição, né? Você está adquirindo o sinal de televisão sem pagar a operadora. A depender da forma dessa aquisição, pode configurar, porque a gente viu que isso aqui, quando essa palavrinha pode configurar um estelionato, mas sinal de televisão, se você está você não está adquirindo, né? Porque quando tem uma aquisição, pressupõe uma bilateralidade aqui. Mas nós sabemos que isso aí é a figura do furto, né? Olha lá, olha um julgado aqui, né? Sinal de TV a cabo. Assim não fosse, tornando por base apenas os fatos relatados nesse auto, não mandamos impetar na origem, ora, não se constata qualquer ilegalidade passiva ser solidarismo. Pois, olha lá, o sinal de TV a cabo, olha lá, pode ser equiparado à energia elétrica para fins de incidência do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal, quando há subtração. Se tem a subtração, aí nós estamos diante lá da figura do furto. Só que ele usa estranhamente a palavra aquisição. Se ele está adquirindo sem pagar, está ali com erro, teria que estar mais elementos aí, né? Mal formulada essa questãozinha do CESP aí, soldado da PM. O estelionato não se configura havendo fraude bilateral? Falso, porque nós vimos que sim, se configura. Tá lá, né?
Conforme doutrina pátria, nas lições do professor Dílio Precópio, lá do Conjur, tá aí o site para você se aprofundar, FCC, magistratura. Conforme doutrina pátria, nas lições do professor Dílio Procópio Drummond de Alvarenga, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ensina que a torpeza bilateral, o trusque, túrpido, olha lá o nome, ó, configura-se naquela situação em que ambos os sujeitos têm interesses ilícitos. A jurisprudência dos tribunais superiores, os quais já decidiram que fraude bilateral não impede a caracterização do estelionato. Quando também a vítima está de má fé na realização, ainda assim pode configurar o estelionato de quem está enganando a vítima que queria enganar o estelionatário. Presentes as elementares do tipo, o estelionato estará caracterizado mesmo que a vítima estivesse de má fé no negócio. Há estelionato quando a fraude é praticada no jogo de azar, nós já vimos, né? Quando se retira o jogador por fraude, a possibilidade de ganhar. E aí, aqui a gente não concorda muito, deixa só essa parte inicial aí. O estelionato exige que a fraude seja anterior à obtenção da vantagem ilícita? Sim, por quê? Porque se a vantagem está sendo passada para ele sem qualquer fraude, descaracteriza o estelionato. Então, essa fraude tem que ser anterior à obtenção da vantagem ilícita. Ok? Tem que induzir ou manter alguém em erro. Se a pessoa já está em erro, ele tem a conduta, né, de fraudar, ela vai ser da vantagem lícita, mas a vantagem ele só mantém o sujeito em erro para conseguir essa vantagem. Olha lá, sem fraude anterior, que provoca ou mantém em erro a vítima, levando à entrega da vantagem, não pode falar assim estelionato. Então a fraude no estelionato tem que ser anterior. Ok? Porque é ela que vai provocar ou mantém em erro a vítima. Para aí sim entregar a vantagem. A entrega da vantagem tem que ser posterior. Porque se for a entrega da vantagem anterior e depois o sujeito começa a enrolar, pode até, de repente, agindo como dono, né, e para isso tenta enganar a vítima. Não, eu vou trazer, deixa semana que vem. Pode configurar lá a apropriação indébita como nós vimos. O estelionato é punível se praticado contra ascendente. Olha que interessante, nós temos a disposição lá do artigo 181, que não é só para o estelionato, é todo o título. Olha lá, é isento de pena nos crimes lá contra o patrimônio quem comete qualquer dos crimes deste tipo em prejuízo. Olha lá, não tem pena, ó, é isento de pena. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo. Aí ele vem do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Porque o que nós vimos? Se for posterior, for já separado, aí é crime de ação penal pública condicionada à reputação. Mas se for na constância, você não tem como enganar, praticar estelionato contra o seu cônjuge. Beleza? Está lá isento de pena. Não vai ter punição. E também, olha lá, de ascendente ou descendente. Seja o parentesco legítimo, que não pode mais, né? Ou ilegítimo, seja civil ou natural, também não pode ter mais diferenciação. Então, seja com relação a cônjuge, que aí para usar essa palavra tem que estar na constância, ou ascendente ou descendente, pai, filho e cônjuge, né? Ascendentes, descendentes e cônjuge, não tem aí a pena, vai ser isento de pena, disposição lá do artigo 181. O estelionato admite a tentativa. Perfeito, porque nós vimos que ele, né, crime material, exige o resultado, obtenção da vantagem ilícita. E o arrependimento eficaz. Mas não o reconhecimento de crime impulsivo, sim. Se for muito, a fraude não tem capacidade para enganar qualquer pessoa, o homem médio, aí vai ser fato atípico. Olha lá, olha um julgado aí. Se o meio empregado
para obter a vantagem ilícita é insuficiente para enganar a vítima. Portanto, se o fato jamais chegaria a se consumar, olha lá o grosseiro lá, a fraude grosseira, por absoluta ineficácia do meio, a fraude tem absoluta ineficácia, o que se denomina de crime impossível, ó, não há a falar na tentativa de estelionato. Perceba que ele não responde nem pela tentativa, ó, e sim crime impossível. Crime impossível não permite flagrante, não permite instauração de inquérito, por meio também de portaria, não permite denúncia, não permite que o juiz receba ação penal, e assim vai. Mais uma. Muita questão de estelionato, hein? Vamos percorrer todos. O crime de estelionato é praticado quando alguém constrange, opa, começou mal, quando alguém constrange outrem mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro uma indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa? Não, aí já era. Nós estamos aí, ó. Olha lá, o que ele vem, ó, as elementares aqui de qual crime que ele trouxe, ó. Olha lá, vamos ver. Constranger alguém ou outro, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem uma indevida vantagem econômica, ou a fazer, tolerar, ou que deixa de fazer alguma coisa. Nós estamos lá diante do 158, crime de extorsão, 4 a 10 anos. Olha aí, FGV, Guarda Civil Municipal. Tá aí, questãozinha que você vê até, né, bacana aí, letra da legislação. O crime de estelionato é praticado quando alguém subtrai, complicou, já era, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente vantagem ilícita em prejuízo alheio, com abuso de confiança, né, ou mediante fraude. Não, nós estamos mediante um furto, né, um furto qualificado. Olha lá o artigo 155, vamos a ele, ó. Furto. Subtrai para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Olha lá a subtração. 1 a 4. A pena é de 2 a 8. E multa se o crime é cometido, aí sim, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Nós estamos lá diante da figura do furto qualificado, que qualifica bem, dobrando aí as penas, tanto a mínima quanto a máxima. O crime de estelionato é praticado quando alguém obtém, para si ou para outro, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém erro mediante artigo perfeito, artifício, artigo ou qualquer outro meio. Letra do artigo 171. Então, até agora, tá lá, Guarda Civil Municipal, mesma banca, letra da lei. Ó, uma aí de jurisprudência, vamos a ela. De acordo com a orientação sumular oriunda do STJ, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, haverá estelionato? Sim, o estelionato vai absolver aí o falso. Tá lá, é a súmula 17, só vai responder pelo estelionato. Letra da súmula 17, súmula já antiga, ó. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Beleza? Se o crime de estelionato é praticado em prejuízo de um irmão, a ação penal será pública, mas condicionada à representação, perfeito. Lembra lá que se for cônjuge na constância ascendente ou descendente, não tem pena, mas se for irmão, aí sim tem que representar. Está lá à disposição do artigo 182, ó, que em regra esses crimes aí são de ação penal pública e incondicionada. Mas, olha lá, vai ser mediante representação, ou seja, mediante ação penal pública condicionada, se os crimes aí contra o patrimônio é cometido em prejuízo, não é mais cônjuge,
está separado, então bota cônjuge separado, irmão, tio ou sobrinho. E tem que, nesse caso aqui, tio ou sobrinho tem que coabitar. Aí vai dar, né, ação penal por condicionado, questãozinha aí para defensor público. Vamos avançando. É inadmissível a aplicabilidade do princípio da insignificância ao estelionato, pois, diferentemente do que ocorre no delito de furto, ao qual se aplica o princípio quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofre mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social, a culpabilidade no crime de estelionato sempre será mais reprovável. Aqui é o tipo da questão de jurisprudência, né, de entendimento jurisprudencial. Então, olha aqui, ó, o Conjur trazendo aqui a disposição, olha lá, a 20ª Vara Criminal Central de São Paulo absolveu sumariamente, então absolvição sumária, recebeu a ação, mandou citar, aí veio a resposta, analisou a resposta, absolveu sumariamente. Um acusado de estelionato que, segundo a denúncia, induziu 4 pessoas a erro. Pesaram na decisão do juiz os valores que não ultrapassavam R$ 170. O fato de nenhuma das vítimas terem perdido patrimônio e falta de antecedentes criminais do réu. Na sentença, o juiz Luiz Rogério Monteiro de Oliveira ponderou os episódios do suposto estelionato. De fato, verifica-se no depoimento da vítima tal que essa chegou a procurar o réu e lhe deu o cheque de volta, sendo pago em dinheiro. A vítima tal fez a consulta do cheque, logo após recebê-lo e não chegou sequer a entregar as mercadorias ao acusado. Restaram os estelionatos supostamente praticados contra a vítima, valor de R$ 140 e R$ 60, os quais recuperaram as suas mercadorias nos próprios fatos. Né? Então tá lá, TJ de São Paulo em um julgado, mas o que a gente viu aí? Caminha para o estelionato, você vê que até teve a doutrina, no sentido da alta reprovabilidade da conduta moral do estelionatário que pode vir até ali aqui, ele vai induzir as pessoas em erro. Então você vê aqui que timidamente tem aí julgado aplicando aí o princípio da insignificância ao estelionato, mas não diria aí que vai prevalecer, mas como já foi objeto de cobrança em prova, tá lá e que prova, vamos ver a banca aqui, ó, CESP, tá lá o CESP já cobrando, né, que é possível aí a aplicação do princípio da insignificância no estelionato, ok? Mais uma. Na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, exige-se a demonstração da obtenção para si ou para outrem da vantagem ilícita, do prejuízo alheio, do artifício, do ardil ou do meio fraudulento, empregado com a venda, a permuta, a dação em pagamento, a locação ou a entrega, em garantia da coisa que não se tem a propriedade. Perfeito, isso nós vimos que são aquelas modalidades aí equiparadas, né? Olha lá, as figuras equiparadas lá do estelionato, ok? Então aí ele vem e na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, existe a demonstração da obtenção para si ou para outro, da vantagem ilícita em prejuízo da lei, tem que ter o artifício, tem que ter o ardil, o meio fraudulento, empregado com a venda, a permuta ou a dação, a locação e entrega, em garantia de coisa que não se pertence. Ou seja, ali tem que ter também, né, o artifício. Cadê? Ó? Tem que ter o artifício, tem que ter o ardil, tem que ter o meio fraudulento também nas modalidades aí de estelionato, que é o dolo específico. CESP 2012, magistratura. Mais uma aí. Segundo pacífica jurisprudência do STJ, vamos ver. O delito de estelionato previdenciário tem natureza de crime permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, exceto se praticado pelo próprio beneficiário, o que configura crime instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se com o recebimento da primeira prestação do benefício indevido, mas que deve ser considerado para a contagem do lapso de prescrição da pretensão punitiva. Não é isso que o STJ entende. Olha lá que ele diz aqui, ó, na modalidade aí do estelionato previdenciário. Prazo prescricional, ó, sobre o estelionato previdenciário. Termo inicial. O delito de estelionato previdenciário
quando cometido pelo próprio beneficiário, que é a questão vem trazendo, é crime permanente, tendo como termo inicial o prazo prescricional o término do pagamento do benefício indevido. Então, olha lá, só quando vai terminar de pagar é que vai começar a contar o prazo da prescrição. Então, é mais prejudicial para o sujeito. Beleza? Vamos tomar um cafezinho e a gente vem com mais questões aí de estelionato. Até já.